professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação, novamente com alegria com o 7º ano, na aula O Comportamento Ético nas Variadas Tradições Religiosas. Você já deve ter percebido que a gente dá muita ênfase, o ensino religioso dá muita ênfase à ética, mas o estudo da ética sozinho não substitui o ensino religioso. Porque para que você tenha um comportamento ético devido, é necessário que você adquira o quê? Informação, conhecimento. E o ensino religioso também propõe o estudo cuidadoso por meio de métodos científicos das religiões. Se você ignora a religião do outro, a tendência é que surja um preconceito. E a gente deve acolher o outro com as suas diferenças, independente da religião que tem. Então, para que a gente seja formado num princípio ético de maneira bem segura, é necessário conhecer as religiões. Por isso que o ensino religioso lança a mão das ciências da religião, ele estuda o fenômeno religioso. O ensino religioso não é ensino de religião, é o estudo do fenômeno religioso. Até pessoas sem religião precisam entender como se processa entre aqueles que têm religião o fenômeno religioso. Então, qual é o comportamento ético? A gente começa com uma definição de ética. O que é ética? É um ramo da filosofia, lida com o que é moralmente bom ou mal, o certo e o errado. As palavras ética e moral, elas têm a mesma base, quase que o mesmo significado. A palavra grega ethos, daí vem a palavra ética, e a palavra latina moralis, daí vem a palavra moral, ambas significam hábitos e costumes. Nós precisamos ter uma formação ética segura para que possamos ter hábitos sociais firmes, louváveis, de respeito, de convivência. Então, a gente tem princípios religiosos e princípios éticos. Os princípios religiosos, vamos fazer uma equivalência para a gente entender que os éticos são mais amplos e os religiosos restritos ao contexto de cada religião, eles são específicos de cada confissão. O princípio religioso é específico. Às vezes, há religiões que têm princípios comuns. Aliás, o princípio do amor, que é o principal princípio de todas as religiões, esse princípio é totalmente ético, totalmente religioso. Eu costumo dizer que se há uma religião que não privilegia o amor ao outro, olha, eu acho que nem status de religião tem. E os princípios éticos, eles são gerais, eles são universais. Tem princípios da religião de uma pessoa que eu posso não aceitar como meus, mas os princípios éticos são para todas as pessoas. Relacionados aos preceitos religiosos, os princípios religiosos são relacionados àquela tradição religiosa. Você vai encontrar diferenças nos preceitos de uma religião para outra. Mas os princípios éticos estão relacionados a princípios filosóficos que se tornam até jurídicos. Há certas normas jurídicas que elas são tomadas a partir de princípios éticos. E não pode... Quem violar vai receber o quê? Uma sanção. Pode ser, está registrado no Código Civil, até talvez no Código Penal. Então, isso daí são com os professores, essa ideia é com os professores do direito, né? Os princípios religiosos são propostos como norma para cada religião. Os princípios éticos são propostos para toda a sociedade. Há até uma evolução de princípios éticos. Talvez o nosso avô estranhasse certos comportamentos da sociedade porque há comportamentos que evoluíram, não é? Os princípios religiosos são aceitos voluntariamente. É uma opção da pessoa, dependendo da religião que ela tem. Os princípios éticos são preceitualmente. Ninguém opta, não sei se vou aceitar ou não. Deve sim aceitar e praticar, porque educam o cidadão. Eu já mencionei em aulas anteriores, você pode, às vezes, infelizmente, você encontra líderes de religiões, qualquer uma delas, não precisa nem mencionar especificamente quem são, agindo de forma não ética. Isso é muito triste, porque deveria haver, principalmente da parte de quem professa uma religião, o quê? Um comportamento ético perfeito, aceitável, não é? Então, os princípios religiosos são opcionais, de acordo com a escolha individual. Os princípios éticos são obrigatórios. O consenso de aceitação é
coletivo. Qual é a contribuição das religiões para a ética? Há uma contribuição? Poderia haver ética sem religião? Ética, a pessoa que não tem religião, por exemplo, ela não vai pensar em princípios religiosos, mas ela vai seguir princípios éticos. Então, a resposta é sim. Você podia ter ética sem religião. Aliás, vai ter, deve ter, precisa ter. Só que as religiões têm uma contribuição para a ética. Por isso que eu disse que é muito importante que as pessoas que são religiosas sejam o exemplo do comportamento ético, não é? De qualquer modo, a religião pode contribuir para a ética, para a moral, de várias maneiras. A religião autêntica deverá constituir mais um impulso para uma ação ética condizente, uma ação ética correta. Olha, eu coloquei ali religião autêntica. Já disse, infelizmente, não é só professar religião, mas é necessário agir de maneira coerente com a religião que se professa. Quando se pergunta pelo fundamento último da ética, da moral, na sua incondicionalidade, é difícil não ser confrontado com a religião e o absoluto transcendente. Essa última frase significa dizer que o princípio ético ele é incondicional. Ele precisa ser cumprido porque ele tem um valor filosófico elevado, até mesmo transcendente. E nisso daí a religião também combina com a ética, porque a religião lança a mão de um ser superior que sempre deseja o quê? Entre os homens o quê? A prevalecência do bem, não é? Aqui nós fizemos um slide para você entender como foi a evolução dos princípios éticos. Olha, a gente tem aqui uma ideia de ética na antiguidade, com os filósofos da Grécia, nós temos uma ideia de ética na Idade Média e nós temos uma ideia de ética agora na Era Moderna. Então, olha, na antiguidade foi Aristóteles que influenciou o Ocidente, por meio da filosofia grega, segundo a teoria do eudemonismo. Essa palavra vem do grego e significa êxito, felicidade. Então, Aristóteles ele dizia todas as atividades humanas aspiram a algum bem, dentre os quais o maior bem para o ser humano é a felicidade. Porém, não se encontra nos prazeres a felicidade, nem nas riquezas, mas na atividade racional, no exercício da evolução do pensamento. Então, lá na antiguidade, por meio dos filósofos da Grécia, a ideia era dessa palavra aí grega, que significa buscar a felicidade. Eudaimonel, busca da felicidade, do bem-estar permanente. Essa era a ideia filosófica da ética. E na Idade Média foi a religião. Houve uma interferência da religião, então a ética se tornou predominantemente religiosa. A gente fala ali de São Tomás de Aquino, que fez uma síntese daquilo que Aristóteles disse e aplicou nessa síntese, ou a partir dessa síntese, ele juntou Aristóteles e a tradição cristã. Só que na Era Moderna, no Iluminismo, a razão ganhou espaço. Então, no Iluminismo, nós temos uma fase histórica em que, nesse momento que a gente vive, modernismo, pós-modernismo, a gente se afasta da religião e tenta reconhecer o valor humano dos princípios éticos. Não quer dizer que a modernidade deixa de lado a religião. Inclusive, tem se intensificado a procura da religião na idade atual, no tempo atual. Mas, na maneira de encarar a ética, a ideia é, então, a razão. Como a razão vai definir os princípios éticos. Então, nós agora colocamos alguns exemplos de religiões, como que essas religiões têm uma contribuição para os princípios éticos. Nós escolhemos 3 religiões e falamos do posicionamento dessas religiões em relação ao meio ambiente. Como que, a partir de religiões, a gente pode fazer algo que hoje em dia está tão nas manchetes, é tão urgente e pouca gente tem dado importância a isso, que é exatamente a preservação do meio ambiente. Então nós vimos na ideia hindu, o mundo ele é organizado em círculos concêntricos, a partir de
um círculo menor, como você joga uma pedra na água e faz aquelas ondas, né? Para todos os lados aparecem aqueles círculos, aquelas ondulações. Essa é a ideia hindu do universo. Então tem que haver uma preservação. Eles consideram o Himalaia o centro do universo e que ultrapassa até os limites do planeta. Eles imaginam outras dimensões paralelas, então há um senso de conservação e de relação até com outras dimensões dentro da ideia hindu de preservação do planeta, de preservação do meio ambiente. O candomblé. Às vezes as pessoas estranham muito as religiões de matrizes africanas, mas é necessário você compreender e respeitar as pessoas que têm essa maneira de crer. O interesse é se aproximar da pessoa e entender por que ela pensa daquela maneira. Ela é diferente de mim, eu sou diferente dela, mas nós temos que conviver e respeitar. Ela vai respeitar a minha maneira de entender, eu vou respeitar a maneira dela entender. E nessa religião, o mundo é representado pelas forças da natureza, cada orixá. Eles aceitam os orixás. Vamos respeitar isso neles? Eles têm uma relação com eles, responsabilidade deles, vamos acolhê-los e, se a gente tiver dúvida, conversamos com eles e perguntamos: que ideia é essa que você tem? É bem diferente da minha. Eu não aceito, mas eu queria entender. Então a gente vai aprender. Então eles dizem que todas as forças da natureza têm essa representação. As florestas, os ventos, então elas precisam ser preservadas. O mundo é uma casa para todos nós e deve ser preservada. Há um princípio vital que rege toda a natureza. Essa é a ideia das religiões de matriz africana com relação à preservação do meio ambiente. É uma contribuição ética para algo que é urgente e poucas pessoas têm dado a importância que isso merece. A tradição cristã pensa no universo criado a partir da palavra de Deus, cada criatura nomeada, chamadas à existência, né? O homem foi entregue a ele o cuidado. A terra era como um jardim, assim, o habitat. Primeiro, todos os animais foram formados, o homem foi formado por último, e tem o que a Bíblia judaica chama de Hokmah, a sabedoria de Deus, que presidiu a criação e preserva, e entrega ao nosso cuidado para que a gente possa preservar. Então nós vimos 3 religiões, uma das mais antigas, a mais antiga que existe, que é o hinduísmo, uma religião que surgiu na África, foi trazida pelos escravos quando vieram para cá, obrigados, e a tradição cristã, 3 religiões que falam da preservação do meio ambiente. Cabe a nós compreender que todas as religiões têm uma contribuição a partir do que elas entendem, da visão que elas têm, e é necessário a gente entender e respeitar. Por isso que eu disse no início que é importante conhecer as religiões a partir do ponto de vista daquele que a tem como sua, para que a gente possa acolher essas pessoas, porque o mais importante é esse acolhimento, esse amor e esse respeito. Procure essa aula na plataforma Eduque, clique lá, lá estão também os slides. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês.